Questão número 16 do capítulo 3. Um canhão lança um projétil por cima de uma montanha de altura H, de forma a passar quase tangenciando o cume C, no ponto mais alto da sua trajetória. A distância horizontal entre o canhão e o cume é R. Atrás da montanha há uma depressão de profundidade Dzinho. Determine a distância horizontal entre o ponto de lançamento O e o ponto P, onde o projétil atinge o solo, em função de Rzão, Dzinho e H. Certo? Então, um projétil é disparado de um canhão, ele faz um movimento oblíquo aqui, certo? Só que aqui ele cai numa depressão, ele ultrapassa a montanha, né? A montanha tem a altura H, ele passa por esse ponto C aqui, que ele diz que é o cume da montanha, também na altura máxima da sua trajetória, certo? Ele cai e ultrapassa aqui o nível do chão e cai numa depressão de profundidade D, ok? Então aí ele quer, no final das contas, aí, a distância horizontal, que eu vou chamar de Dzão, ou seja, a distância de 0 até esse ponto P aqui, só que ele quer a distância horizontal, então ele quer a distância de 0 até D, esse Dzão aqui. Só que ele quer esse Dzão aqui em função de Rzão, de H e de Dzinho, ok? Certo? Aí no caso, ele pede para você colocar em função dessas variáveis aqui, Rzão, H e Dzinho. Aí o primeiro passo, no caso, é a gente entender que aqui nesse caso, a bala de canhão é disparada com uma determinada velocidade V0, certo? Com um ângulo com a horizontal θ, ok? Mesmo que esses valores aqui não vão aparecer, você vai precisar deles para fazer os cálculos. Então, aí outra coisa que você vai precisar também para resolver essa questão é marcar os pontos de interesse aqui. Por exemplo, sabemos que essa altura aqui é H, certo? Se aqui a gente traçou nossas coordenadas X e Y, por exemplo, X está na altura do chão aqui, na altura de onde a bala foi disparada, certo? E a montanha tem essa altura H, então esse ponto aqui, esse nível aqui, em Y é H, certo? No caso, esse ponto C aqui, que é o cume, então, a gente sabe que essa vertical aqui que passa pelo centro, pelo ponto mais alto da montanha, certo? Fica a uma distância R do ponto de disparo. Então, a coordenada X do ponto C é Rzão, certo? E a coordenada Y é Hzinho. Outro ponto de interesse nosso seria esse ponto aqui, onde o projétil ele novamente atinge o nível de disparo, o nível de onde ele foi disparado. Então esse ponto aqui eu vou chamar de ponto E, por exemplo, né? E maiúsculo, esse ponto aqui. E esse E maiúsculo aqui nada mais é do que, se a gente lembrar aí que o tempo de subida é igual ao tempo de descida, né, da bala, e aqui é o ponto máximo do projétil. Então, se esse tamanho aqui é R, essa distância daqui até essa vertical que passa pela altura máxima é R, então esse pedaço aqui de R até o ponto E, na horizontal, também é R. Então, essa distância de 0 até esse ponto E é 2 vezes R, então 2R, ok? E o ponto Y, como aqui a gente está no eixo X, a coordenada Y é 0, tudo bem? Então esse ponto E é 2R e 0. E esse ponto P aqui, que é o ponto em que o projétil atinge o solo, certo? Dentro da depressão, tudo bem? Então, se esse ponto aqui, na coordenada, a gente colocou, né? A gente quer saber essa distância horizontal, então,
coordenada x do ponto P é esse dzão, e a coordenada y é a profundidade aqui, certo? Se a profundidade é d e a gente está abaixo do eixo, está no eixo y, abaixo de zero, então é menos d, tudo bem? Então, a coordenada do ponto P é dzão e menos dzinho, tudo bem? Então aqui eu vou colocar esses pontos. Primeiro ponto C é Rzão na coordenada x e Hzinho na coordenada y. O ponto E, que é 2R na coordenada x e 0 na coordenada y. E o ponto P, que ele é dzão na coordenada, desculpe aqui, ponto P, né? Ele é dzão na coordenada x e menos dzinho na coordenada y, tudo bem? Então esses aí são nossos 3 pontos de interesse. Então nesses 3 pontos aí, a gente pode aplicar, por exemplo, a equação da trajetória e tentar encontrar relações entre essas equações da trajetória. Mas aí a gente vai escolher os melhores pontos, né? Óbvio, para facilitar nossas contas. Então, primeiro a gente vai usar a equação das trajetórias, né? A gente sabe y, né, é igual a tangente de θx menos g x ao quadrado dividido por 2 vezes v0 ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ. Tudo bem? Então essa é a equação da trajetória do movimento oblíquo, certo? Então, primeira coisa, eu vou usar a equação da trajetória, vou aplicar ela no ponto P, tudo bem? No ponto P aqui. Então, vou aplicar a equação da trajetória no ponto P, ou seja, no lugar de y eu vou jogar menos d, e no lugar de x, onde tiver x aqui, eu vou colocar dzão, ok? Então vai ficar, no lugar de y aqui, menos d, né? Menos d igual tangente de θ vezes x, x é o dzão, menos g vezes dzão ao quadrado, dividido por 2 vezes v0 ao quadrado, vezes o cosseno ao quadrado de θ, ok? Então, eu vou destacar essa equação aqui e vou deixar ela aqui, vou chamar ela de 1 para a gente usar mais tarde, tudo bem? Equação número 1. Agora, a gente vai tirar algumas conclusões aqui da nossa situação, tudo bem? A primeira conclusão é a seguinte: se a gente for analisar o movimento horizontal aqui, certo? Dessa primeira parte do movimento, que eu vou limitar o movimento apenas a parte acima do eixo X, tudo bem? Apenas acima do eixo X, eu vou esquecer esse pedaço aqui que que o projétil chega nessa depressão, tudo bem? Eu vou apenas observar acima do eixo X. Acima do eixo X, a gente já chegou à conclusão que a distância horizontal que o projeto percorre é 2 vezes r, tudo bem? Então, a distância horizontal que ele percorre é 2 vezes r. Isso quer dizer, então, que o alcance, ok? O alcance simplesmente aqui na parte, nessa parte até o ponto E, é igual a 2r, tudo bem? É igual a 2r. Se o alcance é igual a 2r, a gente sabe que a equação do alcance é v0 ao quadrado vezes seno de 2θ, né? Dividido por g. Isso aqui é igual a 2r. Portanto, eu vou isolar aqui o v0, tudo bem?
Então, V0, vou isolar o V0 ao quadrado, é igual a 2 vezes R vezes G, dividido por seno de 2θ, certo? Lembrando aí que seno de 2θ nada mais é que 2 vezes isso aqui é igual a 2 vezes seno θ cosseno θ, então a gente pode substituir aí, tudo bem? A gente vai ter que V0 ao quadrado vai ser igual a 2RG dividido por 2 vezes seno θ cosseno θ, então posso cortar o 2 com 2, vamos ter que V0 ao quadrado é igual a RG dividido por seno θ cosseno θ. Então vou chamar essa equação aí de equação 2. Tudo bem? Isso aqui que a gente encontrou, equação 2. Eu vou botar aqui 2, né? Agora, vou fazer a mesma análise e vou tentar encontrar uma relação para a altura máxima, né? A altura máxima da trajetória aqui, pelo menos nesse intervalo aqui de 0 até a altura máxima é h, né? Então a gente sabe a altura máxima é igual a h. Então, usando a fórmula da altura máxima, que a gente sabe aí, né? V0 ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ dividido por 2 vezes g é igual a h. Isolando novamente o V0, nós vamos ter que V0 ao quadrado é igual a 2gh dividido por seno ao quadrado de θ. Logo, a gente pode chamar isso aqui de equação número 3, por exemplo, né? Equação número 3. Então, aqui eu analisei primeiro o alcance, o deslocamento horizontal e depois a altura máxima, que está relacionado com o deslocamento vertical, tudo bem? Agora, se eu observar aqui, eu tenho duas expressões que correlacionam V0. Então, essa aqui, V0 ao quadrado é igual a isso, e V0 ao quadrado é igual a isso. Então, eu posso igualar a 2 com a 3. Então, sabendo que a equação 2 é igual à equação 3, tudo bem? Elas são iguais. Então, isso quer dizer que RG dividido por seno θ cosseno θ é igual a 2gh dividido por seno ao quadrado de θ, ok? Então, posso cortar o g com g, posso cortar o seno com o seno ao quadrado aqui, e vou chegar à situação seguinte, eu vou passar esse seno para lá multiplicando, ok? E o r para cá dividindo, então vai ficar seno de θ dividido por cosseno de θ é igual a 2h sobre Rzão, ok? Então, a gente lembrando aí que seno sobre cosseno é tangente, né? Então, tangente de θ é igual a 2hzinho sobre Rzão. Aí eu cheguei com essa relação aí de tangente de θ. Por que eu quis chegar nessa relação de tangente de θ? Justamente para a gente eliminar esse termo aqui, tudo bem? A gente quer tudo em função de Rzão, Hzinho e D. Então, tudo que envolve V0 ou θ eu vou ter que eliminar, certo? Eu vou ter que encontrar uma relação envolvendo Hzinho, Dzinho e Rzão, tudo bem? Então, aqui eu já encontrei uma relação que eu posso substituir aqui nessa equação número 1, tudo bem? Em tangente de θ. Agora eu vou tentar encontrar uma relação que eu possa eliminar o V0 e o cosseno de θ aqui, certo? E essa relação eu posso usar novamente a equação da trajetória, só que em um outro ponto, certo? Eu vou usar a equação agora da trajetória, por exemplo, nesse ponto aqui, no ponto E. Então, vou usar aqui a equação da trajetória em E, nesse ponto E aqui, certo? Então, na equação da trajetória, a gente sabe que sempre vai ter esse termo V0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, independente do ponto, né?
E aí eu vou conseguir uma relação que eu vou poder substituir aqui, tudo bem? Então, usando aí nesse ponto E, a gente sabe que a equação da trajetória é essa aqui, então no lugar do y eu vou usar 0, então 0 vai ser igual tangente de θ. Tangente de θ eu já vou usar logo essa equação aqui, né? Vou chamar de equação 4. Então, vou usar a equação 4 aqui no lugar de tangente de θ. Vai ser 2H sobre R multiplicado por x. O x no ponto E é o que? 2R, né? 2R. Menos G vezes 2R ao quadrado, né? X ao quadrado. Então vai ficar 4R ao quadrado dividido por 2 vezes zero ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado de θ. Certo? Então aí continuando, eu vou cancelar esse R aqui com esse R. Aqui vai ficar 4 vezes H, eu vou já passar para o lado de lá, vai ficar menos 4 vezes H, ok? É igual a menos, aqui esse 4 aqui eu posso cortar com esse 2, vai ficar menos 2G R ao quadrado dividido por V0 ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado de θ. Ok? Então agora eu vou continuar aqui em cima. Certo? Então eu vou isolar aqui o V0 ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ, tudo bem? Então vai ficar esse 2 aqui eu posso cortar com esse 4, tudo bem? Esse menos aqui eu multiplicado por, dividido por menos vai dar mais, ok? Então vai ficar V0 ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ vai ficar igual G vezes R ao quadrado, né? G vezes R ao quadrado dividido por 2 vezes H. 2 vezes H. Tudo bem? Então essa aqui é a expressão que eu vou chamar de expressão número 5. Certo? Então é a expressão número 5. Então agora, se eu observar aqui na equação número 1, eu tenho esse V0 ao quadrado vezes cosseno de θ em função apenas de G, R ao quadrado e H. Eu tenho a tangente de θ em função de H e R. E eu tenho Dzinho e Dzão aqui. Aí eu já tenho a minha expressão, né? Vou conseguir encontrar então a expressão Dzão, ok? Depois que eu fizer as manipulações necessárias. Então, eu vou jogar a equação 4 e 5 na equação número 1. Tudo bem? Então, jogando a expressão 4 e 5, 4 e a 5 em 1, eu vou ter menos Dzinho é igual a tangente de θ. Desculpe, aqui eu vou jogar substituindo, certo? Então, Dzinho menos Dzinho é igual a 2H, né? Que é a tangente de θ, 2H sobre R vezes Dzão menos G d ao quadrado dividido por 2 vezes, aí no caso aqui no lugar de V0 vezes cosseno ao quadrado de θ eu vou jogar isso aqui, né? Vai ficar G R ao quadrado. Você. Então, 2G vezes R ao quadrado, e a parte de baixo aqui, né, vai para cima, então vai ficar o 2H vai ficar aqui em cima, certo? Na parte de cima. Consequentemente,
Aí eu já posso aqui, por exemplo, cancelar esse G com esse G, tudo bem? Então vai ficar no caso aqui eu vou jogar isso aqui e isso aqui eu vou jogar para o lado de lá. Então vai ficar esse menos d quadrado vezes 2h sobre 2r ao quadrado, eu vou jogar para lá. Lembrando que aqui eu posso cancelar esse 2 com esse 2, certo? Então vai ficar, isso aqui vai ficar positivo, vai ficar menos h dividido por r ao quadrado vezes d ao quadrado, ok? Isso aqui vai ficar negativo, né? Menos 2 vezes h dividido por r multiplicado por d, né? Menos dzinho. Isso aqui vai ficar igual a zero, certo? Agora eu vou tentar fazer aqui um MMC, certo? Para que não fique fração aqui, né? Fique os termos mais fáceis da gente manipular. Então vai ficar menos h, né? Menos h d. Na verdade aqui é mais, né? Mais h, porque aqui a gente passou para lá, ficou positivo. Então mais h vezes d ao quadrado menos 2 vezes h r vezes d menos r ao quadrado, ok? Vezes dzinho. Igual a zero. Aqui eu simplesmente coloquei com denominador comum, certo? E depois eu cancelei o denominador, porque aqui tem um zero, ok? Simplesmente isso. Tem nenhum, não é nada de muito difícil. Ok? Então a gente observando aí, isso aqui é uma equação de segundo grau, né? Chegou numa equação de segundo grau. Na verdade, aqui já é uma equação de segundo grau. Aqui você já pode fazer tudo que a gente vai fazer, você poderia ter feito aqui também, nessa parte de cima. Mas eu preferi vou fazer essa manipulação para ficar mais simples, para não ficar fração aqui e me complicar mais na frente, ok? Então aí você pode resolver, né? A gente quer saber o dzão, né? O dzão, então, a gente pode aplicar aí, você pode resolver essa equação de segundo grau da forma que for mais fácil para você. Eu vou resolver da forma tradicional, né? Dzão é igual a menos b aqui na equação de segundo grau, esse termo aqui, né? O termo aqui é o b, termo b, esse aqui é o termo a, né? Esse aqui é o termo c. Esse aqui é o termo c. Então, bzão vai ser igual a menos b, 2hr, mais ou menos a raiz de delta. A raiz de delta a gente sabe. Raiz quadrada de b ao quadrado, né? Vai ficar 4h ao quadrado r ao quadrado, b ao quadrado, menos 4 vezes a, o a é o h, né? Positivo, vezes o c. O c é o dzinho vezes o r ao quadrado. Tudo isso dividido por 2 vezes h. Tudo bem? Então, o dzão vai ficar igual 2 vezes hr, mais ou menos a raiz quadrada. Aqui no caso eu vou colocar para a gente chegar na resposta final, certo? Para ficar do jeito aí que está na resposta final, eu vou colocar o 4h ao quadrado vezes r ao quadrado em evidência, tudo bem? Então vai ficar 4h ao quadrado, r ao quadrado em evidência. E aqui no caso
o que vai ficar dentro do parênteses vai ser 1 mais D sobre H, tudo bem? Certo? Se você fizer a operação inversa, você vai chegar à conclusão aqui que eu cheguei, tudo bem? Você vai chegar a isso aqui de volta. Aí eu coloquei esse termo aqui em evidência para que isso saia da raiz, tudo bem? E seja possível fazer uma análise com isso aqui, tudo bem? Isso aqui tudo dividido por 2 sobre H. Então esse Dzão vai ficar igual isso aqui, né? Saindo da raiz, vai ficar 2HRzão mais ou menos. Isso aqui saindo da raiz vai ficar exatamente igual a isso, mais ou menos 2HRzão. E dentro da raiz vai ficar apenas isso aqui, né? 1 mais D sobre H. Dividido isso aqui tudo por 2 vezes H. Aí o 2 vezes H aqui e aqui eu posso cortar com esse de baixo, certo? O R aqui eu posso colocar em evidência, tudo bem? Então Dzão vai ficar igual a Rzão. Aí em evidência aqui vai ficar, né, 1 mais ou menos raiz quadrada de 1 mais Dzinho, né, sobre H, isso aqui dentro da raiz quadrada, tudo bem? Certo? Aí aqui nós temos 2 raízes, se você observar bem, esse D sobre H aqui sempre vai ser um valor positivo. 1 mais esse valor vai ser um valor maior que 1. A raiz desse valor maior que 1, certo? A raiz de um valor maior que 1 é maior que 1, tudo bem? Se esse valor for maior que 1, sempre é maior que 1, e eu considerar o valor negativo, 1 menos um valor maior que 1, certo? Vai dar um valor negativo, e a gente não tem distância negativa aqui nesse caso, a gente está considerando a distância do lado positivo. Então a gente só vai considerar o termo positivo, tudo bem? A gente não vai considerar o termo negativo, então esse Dzão vai ser igual a R, 1 mais a raiz quadrada de 1 mais Dzinho sobre H, tudo bem? Então aí a gente chegou na nossa resposta final, o valor da distância horizontal percorrida pelo projétil, tudo bem? Se te ajudou de alguma forma a resolução dessa questão, peço que você avalie o vídeo. Desde já agradeço, até a próxima.